Empate por 1-1 do Fortaleza com o CRB neste domingo, um jogo com atuação distinta do Fortaleza nos dois tempos, muito mal no primeiro e reagindo no segundo, principalmente com algumas trocas que o Carpini fez, mais erros na escalação, tomadas de decisões mais uma vez questionáveis do treinador, falhas defensivas, muitas oportunidades geradas para o adversário e um momento de oscilação na temporada com resultados ruins, com números ruins. Nesse vídeo a gente fala sobre tudo isso, trazendo um panorama mais geral do Fortaleza para além desse empate contra o CRB. Mas se você está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo, aproveita para se inscrever. Passamos de 2.800 inscritos, muito obrigado a todo mundo. Estamos aí agora caminhando rumo aos 3.000. Se você já está inscrito, se já que acompanha o canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, dá o hype. E vira membro também, temos 2 planos disponíveis, você pode escolher um deles para ser membro e ajudar o canal. Bom, Fortaleza entrou em campo diante do CRB, um CRB pressionado também, né, que está ali próximo da zona de rebaixamento, com uma necessidade até de tentar dar uma resposta aí de um momento muito complicado que vive na temporada, vindo daquela derrota por 3-0 para o América Mineiro, jogando em casa, mas logo no começo o CRB sai na frente, gol do Mikael, que é o artilheiro da Série B, numa falha ali de marcação que acho que entra já na primeira escolha do Carpini, que eu considero errada. Sem o Brits, ele mantém o esquema com 3 zagueiros, mas em vez de colocar o Ronald ou o Cauã Rocha, jogadores que ele vinha utilizando naquele setor, que ele vinha utilizando como zagueiro, ele acabou colocando o Fuentes como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, e o Mikael recebe justamente ali naquele espaço, ele recebe na entrada da área, o Fuentes está ainda ali tentando entender o posicionamento, dá muito espaço para o Mikael receber, dominar, preparar o chute e bater com muita força para fazer 1-0. E aí depois do gol, o Carpini ele mexe na formação do Fortaleza, ele passa ali para um 4-3-3, 4-4-2, e aí ele coloca o Mucuri e o Fuentes como laterais, deixa o Luan e o Lucas Gasal na zaga, passa o Rodriguinho para fazer ali a meia, jogando mais pelo lado direito, fazendo uma dobradinha ali com o Vitinho e também com as subidas do Mucuri, e o Rian ali de volante com o Lucas Sacha, né, o Vitinho aberto pela direita, o Luiz Fernando na esquerda e o Miritello centralizado. Mas o Fortaleza tinha muita dificuldade, né, nas transições, de tentar furar a marcação do CRB. O Rodriguinho foi quem teve ali a melhor finalização, que acabou desviando e saiu em escanteio, mas o CRB teve muito volume no primeiro tempo, e se não fosse mais uma vez o João Ricardo, poderia ter construído um placar mais elástico. Teve uma cabeçada muito perigosa do Mikael, que carimbou o travessão. O De Luca chutou uma que o João Ricardo espalmou. Teve um chute do Pedro Castro também, uma cabeçada que foi para fora. Então o CRB, esse 1-0 ficou barato para o Fortaleza, e para o CRB acabou custando caro depois de não ter aproveitado essas oportunidades. Volta para o segundo tempo, CRB mais uma vez, né, já chega ali logo no começo, um chute do Mikael de fora da área, que a bola quica quase na frente do João Ricardo, ele consegue reagir e espalmar para escanteio. E aí o Fortaleza, né, nessa volta do intervalo, né, depois desse susto, começa a realmente conseguir jogar mais, instalado no campo ofensivo ali quase o tempo todo, com maior posse de bola. Já tinha voltado do intervalo com 2 trocas, né, saíram o Fuentes e o Rian, entraram o Rodrigo e o Paulo Baia. O Baia voltando a aparecer no time depois de um bom tempo, né, parecia bem escanteado, mas voltou a ganhar chance, e ele foi bem participativo, bem ativo ali pelo lado esquerdo, né, principalmente. Tem uma saída de bola errada da zaga do CRB que ele toca, o Miritello chuta muito forte, mas vai na trave. Então o Fortaleza estava com essa presença ofensiva, tentando muitos cruzamentos, né, rasteiros, ou por cima, tentando buscar um erro ali da zaga do CRB, ou a presença do Miritello na área, né, sendo esse homem de referência. O João Ricardo precisou trabalhar de novo no chute do Christopher, né, bom volante do CRB, que bateu colocado e o João espalmou. E aí depois disso o Fortaleza conseguiu segurar as investidas do CRB e ficou realmente tendo mais volume. Teve um lance inusitado, né, do Vitor Caetano, goleiro do CRB, que segurou a bola com a mão, depois botou no chão, e aí quando um jogador do Fortaleza chega para pressionar, ele pega com a mão de novo. O árbitro marcou o tiro livre direto, né, quase na pequena área, numa cobrança ensaiada. O Vitinho rolou e o Paulo Baia chutou, a bola explodiu na marcação e saiu em escanteio. Mas aí depois de tanto insistir, num lance de muita inteligência, né, o Paulo Baia conduz pela esquerda, cruza na medida, o Miritello consegue se antecipar à zaga do CRB, que acabou dando uma cochilada, e aí no que o goleiro sai, o Miritello com a pontinha da chuteira desvia ali de bico, num toque só, que é realmente a especialidade dele, desvia para empatar
1-1, Fortaleza depois ainda teve uma chance com o Lucas Crispim, um chute que o goleiro voltou a defender, então Fortaleza terminou o segundo tempo melhor, pressionando mais, criando. Acabou conquistando um empate que pelas circunstâncias do jogo foi positivo, né? Evitou uma derrota que poderia ter sido, que poderia ter sofrido nessa derrota e poderia ter saído do primeiro tempo com um prejuízo muito maior, mas conseguiu reagir no segundo tempo com uma boa resposta, né? Acho que a atuação ruim do primeiro tempo passa muito pelas escolhas do Carpini, dos jogadores que ele escolheu, a formação inicial, o esquema tático, que ele poderia ter simplificado, né? Essa entrada do Fuentes não acho que foi a melhor opção. Na volta para o segundo tempo, que ele mexe na equipe, né? Já de cara faz 2 mudanças. Acho que à medida que ele foi fazendo substituições, a equipe conseguiu responder um pouco daquele cenário que já falamos outras vezes aqui, de que às vezes o time fazia um primeiro tempo muito bom e caía no segundo, ou um primeiro tempo muito ruim e melhorava no segundo. Dessa vez foi isso que aconteceu, conseguiu reagir na segunda etapa para buscar esse empate. Segue na 4ª posição, ainda distante dos líderes, e aguarda aí o desfecho da rodada para ver os resultados dos concorrentes, mas deve terminar no G6 essa rodada ainda, o que é bom, já que há uma queda de rendimento evidente, uma queda de resultados, e eu acho que esses resultados passam por atuações ruins, né? Acho que tirando as finais da Copa do Nordeste, que o Fortaleza conseguiu ser competitivo, conseguiu incomodar e conseguiu estar 2 vezes à frente do placar do Vitória, nos 2 jogos, né? E acabou cedendo a virada. O Fortaleza vem de atuações ruins, né? Contra o Náutico, em que tomou um sufoco muito grande, mas conseguiu ganhar graças a uma grande atuação do João Ricardo. A derrota para o América Mineiro, com uma atuação realmente muito ruim, de muitos vacilos. Esse jogo de hoje teve um primeiro tempo muito ruim, mais uma vez, conseguiu responder no segundo tempo. Então, nos últimos 7 jogos pela Série B, são só 2 vitórias do Fortaleza. Ganhou do Londrina e ganhou do Náutico. Aí perdeu para o Ceará, perdeu para o Atlético, perdeu para o América, empatou com o Avaí e agora com o CRB. E nos últimos, nesses últimos jogos aí da temporada, os últimos 6 jogos, Fortaleza fez só 5 gols e tomou 9, né? Juntando aí as finais da Copa do Nordeste e jogos da Série B, semifinal também da Copa do Nordeste. Esse é o recorte, né? Então o time vem numa sequência realmente ruim, né? Só uma vitória aí nos últimos jogos. Justamente essa contra o Náutico, né? Teve derrotas para o América, 2 para o Vitória, 1 para o Atlético e esse empate agora, né? Então nos últimos 6 jogos aí só uma vitória, né? 4 derrotas, como eu disse, um empate e um único triunfo. Então é um momento realmente de instabilidade, um momento de queda de rendimento e que eu acho que tem que tentar retomar, né? Esse é o desafio. Eu acho que quando o Carpini passa o time para um 4-3-3, 4-4-2, o time conseguiu responder, conseguiu reagir um pouco melhor, acho que pode ser um sinal. Já tinha ficado um pouco mais evidente que, né, que na ausência do Brits, a defesa do Fortaleza sofre muito contra o América, isso aconteceu, e voltou a acontecer hoje também na primeira etapa, então pode ser um caminho, a depender aí de quando o Brits vai estar à disposição, mas acho que até mesmo com a presença do Brits, pode ser um caminho o Carpini mudar esse esquema tático, sair desse 3-5-2, mesmo com esse número maior de defensores, o time tem ficado muito exposto e dependido muito das atuações do João Ricardo, que obviamente está lá para isso, mas nem sempre ele vai conseguir salvar, como até fez hoje, mas o Mikael ainda assim conseguiu fazer um gol. E ofensivamente o time tem pecado também, né? O Rodriguinho tem sido um jogador muito participativo, muito atuante, mas hoje o Vitinho não teve, por exemplo, tanto espaço para finalizar. Teve uma que ele finalizou, estava impedido, outra que ele pega muito mal na bola, na cobrança de escanteio ensaiada. O Luiz Fernando também apagado. O Miritello, que tinha desperdiçado uma boa oportunidade, que até marcaram impedimento, mas acho que era posição legal. E aí depois ele faz o gol, mas assim, não teve tantas oportunidades, claro, né? Teve a bola na trave também que eu citei. Então, ofensivamente, o time precisa também conseguir criar mais, produzir mais e converter isso, né? Contra o América criou muito, mas não aproveitou. Hoje criou pouco e até conseguiu, diante das circunstâncias, aproveitar uma para buscar um empate. Então acho que é realmente o momento de tentar reagir, responder na temporada para voltar a melhorar de aproveitamento na Série B, para se manter no G6 e tentar voltar a encostar, brigar pelo G2, que são as vagas diretas de acesso. Próximo jogo no domingo que vem, contra o Sport, na Arena Castelão, um jogo difícil. O Sport está acima do Fortaleza na tabela de classificação. Vem também de um momento pressionado, o Márcio Goiano sobre muita cobrança. Empatou com o Atlético Goianiense, né? Saiu na frente nos acréscimos, cedeu esse empate, então o Sport vem pressionado também. Um jogo muito importante, Fortaleza sabe jogar muito bem contra o Sport, acho que já mostrou isso nessa temporada, mas um jogo complicado e que vai com essa obrigação de vencer para dar essa resposta e também, como eu disse, pelo cenário que está na tabela de classificação. Então quero saber a tua opinião também, teu comentário
sobre o jogo contra o CRB, né? O que é que você achou da equipe, se dava para ter sido menos sufoco, se dava para ter começado melhor, se a resposta no segundo tempo é um bom indicativo, e esses números também mais recentes, essa queda de rendimento da equipe na competição e na temporada também, de uma forma geral. Então deixa o teu comentário, a tua opinião também aí sobre a situação do Tricolor. Se você chegou até aqui, gostou do que viu nesse vídeo, deixa o teu like, compartilha, ativa as notificações, dá o hype se a função estiver disponível. Vira membro também, temos 2 planos disponíveis. E se você chegou até aqui e não acompanha ainda o canal, não conhecia, não está inscrito, aproveita para se inscrever que também ajuda muito.